Olá, amigos! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Wake Up Podcast e cada dia mais os episódios têm edificado nossa vida de forma muito grande. Cada convidado que passa por aqui deixa uma porção na nossa mesa que tem nos alimentado e eu acredito que tem alimentado todas as pessoas que têm tido acesso a esse conteúdo. Hoje a gente tem o privilégio de receber uma pessoa da nossa região, sim, aqui do Mato Grosso, que se você ainda não sabe, é o terceiro maior estado do nosso Brasilzão. Eu vim até com uma camiseta aqui da ONG, que tá escrito Tchas Criança, vale nenhum pique ruído, que é aqui um jeito que o pessoal dessa região fala em homenagem ao nosso convidado, que é mato-grossense, mas tem alcançado o Brasil todo e também a nível internacional. Vou falar com ele daqui a pouco sobre isso. Jonier, nosso Obrigado. amigo que é artista, que é crente e que é artista. E eu acho que Deus tem alguma coisa para compartilhar com a gente sobre isso hoje aqui. Obrigada por ter aceito. Obrigada por ter vindo. Sei que tua vida tá dando um giro de 360 graus, um monte de coisa acontecendo. Mas obrigada por vir compartilhar com a gente hoje aqui. Bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz em estar participando. Quando recebi o convite, não pensamos duas vezes porque faz parte do nosso propósito de compartilhar a palavra e nos unir, porque nós somos um só, né? Que legal, cara. Já vi você atuando. Quando eu digo atuando, quero dizer pintando. Né? E é incrível como você não separa a sua fé, aquilo que você crê, daquilo que sai da sua mão, né? Da sua cabeça ali, né? Eu lembro de ter visto você pintando um muro e tinha um monte de risco. Você fez um monte de risco. Eu falei, gente, um monte de risco. O que vai sair daí? De repente tinha ali uma expressão viva, assim, né? Do que estava no teu coração. Como é que isso acontece? Sim, sim. Então, é algo que vem natural, né? Eu desenho desde criança, sempre gostei de fazer arte, literalmente. Todo tipo de arte eu fiz. E há 8 anos atrás, apareceu um casal de amigos, né? Porque assim, eu sempre tive esse lado de que era Deus, vim de uma família católica e tal. Só que eu nunca fui esse lado de entender o que é a palavra de Deus, né? Até separar a Trindade, o Filho, o Pai, o Espírito Santo e tal. E esse casal de amigos começaram a me mostrar que dá para falar de Deus através da arte, que Deus está na arte, que a fonte vem de Deus. E eu achei interessante aquilo. Eu comecei a estudar mais, comecei a buscar a palavra, me alimentar espiritualmente. E onde que eu estava passando por um processo, um período que eu tinha medo de perder criatividade. Eita. Eu acho que todos os artistas, ele tem essa fase. E se o dia eu ficar sem? E se eu não conseguir? Caraca. E se eu não tiver nada para criar? Porque às vezes você tá em uma tela em branco, papel em branco, cara, você não consegue produzir, porque a sua mente ela não está conectada com aquele propósito. E você aí você fica frustrado. Então, por isso que nós temos um índice muito grande de artistas que se perderam no mundo das drogas, que ficaram frustrados, artistas tanto da música como em vários segmentos artísticos. E minha família, minha mãe principalmente, sempre teve esse medo, né? E quando eu conheci Cristo, esse medo foi saindo, porque o Espírito Santo me revelou que a fonte de criação é Cristo. Então, a partir desse momento, hoje eu tenho que trabalhar para administrar todas as ideias, porque a ideia é todo momento, eu tô dormindo, eu tenho ideia, eu acordo, eu tenho outra, eu tô conversando é ideia atrás de ideia. Quando eu vou estudar a palavra, eu vou no culto, eu vou em vários lugares, eu tô com meu caderno total, inclusive não peguei, tá no carro, esqueci de trazer para cá, no próximo bloco eu vou pegar. Cortei, tá? Então tudo isso aí me traz muitas ideias hoje. Então, quando eu vou fazer algum trabalho, a primeira coisa, Senhor, faça a tua vontade, eu sei que é o seu propósito, me manda toda a inspiração que o Senhor tem para mim. Cara, e começa. Então, aquele erro que acontece na hora da produção se transforma em uma arte. Então, hoje é um privilégio muito grande de receber isso do nosso Criador. Então, essa que é a minha
minha técnica. É contato literalmente com Deus e fazer, produzir. Se relaciona com Jesus e aí naturalmente essas expressões vão surgindo. Muito legal. Sim, exatamente. Porque assim, eu falo que o manual que ele deixou, que é a Bíblia, é um livro muito criativo. Porque cada passagem que eu vou ler, a primeira passagem que eu transformei em arte foi o Filho Pródigo. Quando eu comecei a escutar, estudar o Filho Pródigo, eu já comecei a visualizar em 3D aquela cena do filho chegando, o pai abraçando, tal. Eu falei, cara, isso dá uma arte incrível. Fui lá e pintei. A passagem X, todas as passagens eu consigo visualizar. Né? Então, é um livro totalmente lúdico que me traz toda essa reflexão que alimenta meu lado espiritual e alimenta meu lado criativo. Então, é uma coisa que abrange tudo. Não desconecta nada, tá Nada. tudo convergido ali, né? Exatamente. Ei, conta pra gente como que você conheceu Jesus. Você falou que teve um casal de amigos, e isso é muito legal, né? Sim. Um casal que enxergou ou teve a graça de Deus pra abordar você dentro daquilo que você tava vivendo, né? Mas conta melhor pra gente como é que foi, assim, porque você falou que era danadinho. Isso. Você era um menino... sempre fui agitado, aquela coisa. Cheguei em Cuiabá, vim fazer faculdade. Você é de Cáceres, De né? Cáceres, Manda um alô. Nós não somos bem em Mato Grosso, mas manda um alô pra Cáceres Que é aí. uma Cáceres, aquele abraço, amo essa cidade, e me possibilitou ter muitas inspirações através dali. E com 19 anos vim para Cuiabá, vou resumir a história. Vim fazer faculdade e na faculdade comecei a me virar, fazia logomarca, trabalhava, sempre gostei dessa parte tecnológica, fazia flyer, fazia logomarca. E aí eu vim fazer faculdade de design de interiores e comecei a montar projetos, né? E nisso fiz muito network nessa época e eu fui trabalhar numa rua 24 de outubro, chamada 24 de outubro, e comecei a colocar meus desenhos no varal, assim. Só que vários desenhos psicodélicos, coisa bem doida. E aí a galera começou a consumir esses desenhos. E aí teve um dia que eu vendi R$80 de folha sulfite. E eu fiquei louco, falei, cara, é um mercado que dá pra explorar. E comecei a pintar. Pinta aqui, pinta ali. E fiz todo um estudo de mercado, quem eram os artistas e tal. Comecei a pintar retrato, fiquei 3 anos pintando retrato. Comecei a me manter financeiramente. Então, só que eu não tinha maturidade nesse momento. Então eu comecei a viver a vida de artista literalmente. E nesses contatos conheci a Aline Bortoli e Jules. E esse casal começou a me falar, bora na cela, bora na igreja. E aí aquela coisa, ixi, esses crentes, aquela coisa. Você tinha isso? Porque você já era cristão, né? Você já era de família católica. Mas você tinha esse negócio com crente? Tipo, sim, não. Eu vou ser bem sério. Eu tinha pavor de virar crente. Eu tinha meio que um preconceito. Porque na frente da minha avó tinha uma família de crente que toda semana fazia um culto. Meu Deus. E ligava o som no 12 lá. E hoje você é bem pentecostal, né? Nossa, na nossa... A cela hoje é toda terça-feira na frente da galeria. Com o volume a gente coloca no 12. Literalmente você cuspiu pra cima e caiu na sua testa. Por isso que eu falo, gente, toma cuidado. E foi desse jeito. E aí... Eu tinha uma tia minha que chegava e era super religiosa, outra minha tia que era católica, outra evangélica. Então, eu criei esse preconceito, né? Então, quando, depois de grande, tal, e eu tinha sempre uma mentalidade que se eu virar crente, eu não vou poder fazer tal coisa, Deus vai me castigar se eu fizer tal coisa, tal. Então, eu não conhecia a graça, eu conhecia aquele Deus religioso que castigava. Então esse era o Deus que eu conhecia. Então o que eu fazia? Eu saía fora. Cada vez mais eu ficava longe desse Deus. E veio esse casal, me apresentava, bora aqui, me chamava e eu não fazia questão. E aí teve um dia que eles pediram uma encomenda sobre o filho pródigo. E eles tinham um projeto social, tal. E aí sentaram comigo e começaram a falar dessa inspiração e falar sobre o filho pródigo. Naquele momento, aquela história veio no meu coração. Eu falei, cara, eu sou filho pródigo. Eu tô sendo filho pródigo, porque eu tô sobrevivendo nesse mundo. Eu tô fazendo as coisas sem propósito. Cara, me emocionou tanto, pintei essa obra, foi sucesso. A partir desse momento, me interessei
na palavra. Qual que é a outra passagem? Qual que é isso? E fui estudando. Aí comecei para célula, tal. Só que antes disso, Deus começou já a me preparar, porque eu estava organizando os personagens e eu tive um acidente, bati o carro, eu estava alcoolizado, com um monte de gente no carro. Nesse dia, Deus falou comigo: ou você vive os meus sonhos ou você vive os seus. Aí nessa batida, nesse acidente, foi a virada de chave que eu comecei a ir para Cristo. E esse acidente vai fazer exatamente uns 7 anos atrás, 8 anos. Então você estava namorando Jesus, assim, né? Já Sim, estava ali. Mas opa, legal, bacana. Mas quando aconteceu o acidente que eu falei, não, eu preciso, porque naquele ali foi o meu face a face com Deus. Porque nesse acidente, Deus falou, ó, eu tô tentando te avisar há muito tempo. Eu permiti esse acidente para você entender se você continuar nessa vida, onde você vai parar. E foi nessa batida que eu tomei a decisão. Porque Deus, ele é tão perfeito que ele não obriga a gente. Ele permite certas coisas para a gente ter nosso próprio entendimento e nossa própria decisão. Aí eu decidi caminhar com Cristo e foi a melhor opção que eu tive. Deus chamou sua atenção. O Lewis fala, né? O C.S. Lewis fala que o sofrimento é o amplificador de Deus, né? Você não tá ouvindo? Aí eu falo um pouquinho mais alto, você ouve aí. Me conta quando você foi pra Amsterdã sem falar uma palavra em inglês, só no Embromation. Sim, e aí depois desse acidente, me construí um artista, todo esse mundo lúdico, já sabia o que eu queria e tal. E quando eu decidi ir pra Amsterdã, eu queria morar em Amsterdã. Porque eu fiquei numa zona de conforto. E zona de conforto não é bom pra ninguém, né? Então, por isso que eu falo assim, quando você tem desafios, é muito importante. Os desafios eu comparo com desertos. A pessoa, quando ela está passando por um deserto, a gente tem que refletir, porque aquele deserto será muito importante para a pessoa virar a chave da vida, né? E eu fiquei na zona de conforto, falei, cara, você quer dizer uma coisa? Vou embora para Amsterdã. Vendi tudo e fui, né? Liguei para uma amiga ali, tal, tô ficando na sua casa, tal. Fui lá. E eu comecei a produzir todo dia, o caixa financeiro que eu consegui me manter lá só produzindo e tal. E quando eu decidi morar mesmo, eu fui ver a realidade. Aí eu ia trabalhar em outros lugares e só final de semana pintar. E aí eu falei, cara, eu preciso desbravar. E aí eu cheguei em um maior hostel criativo lá. E eu falei, cara, no Google Tradutor, I are from Brazil, tal, artista. Eu fui com uma pintura de uma onça, assim, andando de bicicleta, tal. Meu Deus. Aí todo mundo curtiu, já levaram pra dentro, me deram um ateliê. E era só um mês e eu entrava cedo e saía de noite. E eu falei, cara, eu preciso me virar. Aí eu falei, posso ficar 2 meses? Posso dormir aqui? Isso no Google Translate. Isso no tem como você liberar o café da manhã? Posso ficar mais um mês? Você me dá comida? Fica muito ousado, né? Ousadíssimo. Eu falei, cara, eu não tenho opção, eu tenho que ir. Então por isso que... Porque eu tava, assim... Não tinha mais zona de conforto. Eu precisava meter minha cara mesmo. E eles deram. Não, ok, que é o mais yes. Uau! Entrei, comecei a pintar e comecei a fazer network com um monte de gente lá, pessoas de todo mundo. O tradutor foi... Só que eu falei, cara, eu preciso. Só que nesse momento, a minha fé começou a esfriar. Eu comecei a voltar pras festas e todo esse network, a gente ia todo dia pra balada, tal, e aquela coisa. E aí eu falei, eu preciso fazer inglês. Aí eu fui nas escolas pra fazer inglês, fui reprovado em todas as escolas. Aí um amigo falou, cara, tem uma professora que pega casos como você. O que é um caso como você? Cara, quando a pessoa fala um caso como o seu, o que isso quer dizer? Cara, é complicado, não é que a pessoa não é... Ela é que eu, assim... mistura um pouco de déficit de atenção, mas com uma linguagem contemporânea portuguesa. Mistura tudo, não rolava, não fluía, entendeu? E eu tentava ali começar o inglês e tal,
E às vezes eu preciso de uma pessoa do meu lado ali para me ensinar, entendeu? Arte não, arte eu visualizo, eu já consigo. E aí eu fui para essa professora. Chego lá, ela, nossa, vamos começar aqui. Começamos o alfabeto, tal, tudo isso. Do zero. De repente, ela, fica aí pra célula. Eu, Ixi, célula? é Amsterdã Célula, socorro. Eu sou missionária da igreja. Aí eu comecei a voltar para Cristo novamente e era 2 aulas por semana e 2 células por semana. E aí eu comecei a voltar à minha fé. Eu falei, cara, olha só como Deus é perfeito. Você pode estar no lugar que for. Quando você tem um propósito, ele vai mudar pessoas. Porque isso é o amor do Pai, né? Então, e aí eu voltei para Cristo novamente. E aí eu fiquei 4 meses, tal. Foi uma experiência incrível. E aí foi quando eu voltei de Amsterdã e decidi, eu falei, não, eu preciso, o meu futuro tá aqui. Deus não queria que eu ficasse ali. Deus queria que eu voltasse pra cá. E nessa volta conheci a minha esposa, minha mulher. E aí onde casei, né? E aí nós hoje estamos casados, nós temos uma galeria. Então, essa ida para Amsterdã foi muito importante para minha carreira pessoal e profissional. E você descobriu que Jesus te persegue também. Nessa viagem você descobriu. Exatamente. Podia achar tudo em Amsterdã, mas uma célula e uma missionária pegando o seu caso. Sim, não. Eu falo assim, cara, eu preciso, não tem como correr. Não. E o mais importante, tipo assim, eu aceitei isso, eu falei, eu quero isso. Só que nesse período, o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar, que é a parábola do arado. Então, eu estava no meio da plantação, só que eu perdi o foco muito fácil. E Deus mostrando, o foco é esse, o foco é Cristo, é o seu propósito. Você é um instrumento. Né? Então, depois dessa viagem, eu entendi, cara, não tem, é isso e pronto, acabou. E aí, quando eu pedi, eu falei, Senhor, eu quero uma mulher que vai me aproximar mais de Deus. E foi onde que Deus mandou a Aline e a gente começou a trilhar esse propósito. Uma coisa muito legal de todo mundo que vem aqui é que a gente vê que pra quem é casado, esse momento quando você encontra a pessoa, né, e começa uma vida junto, ou se alinha de uma vez, né? Ou você entra num desafio agora, né? De além de enxergar, entender o que Deus está te chamando, ainda ter que administrar esse novo relacionamento. Aí você falou que encontrou a Aline e que realmente ela foi resposta da sua oração, que você queria uma mulher que te aproximasse mais de Deus, não o contrário, né? Só que a história que vocês conheceram é muito engraçada. Você passou uma vergonha lazarenta nesse encontro. Foi lá em Cáceres, né? Foi em Cáceres. E assim, foi quando eu voltei de viagem e eu já entrei no propósito. Falei, Senhor, eu quero uma mulher que vai me aproximar mais de Deus. O único que eu pensava. Falava assim, Deus, o senhor conhece o jeito que eu quero, mas o principal é Deus. É me aproximar mais de Deus. Porque eu falo assim, o casamento é uma das coisas mais importantes. Uma das, ou a mais importante assim, da vida de uma pessoa, porque é a pessoa que você vai escolher para compartilhar tudo na sua vida, né? Então, e o primeiro milagre que Jesus faz é dentro de um casamento, né? Quando ele transforma água em vinho e tal. Então, tudo isso aí, eu já sabia a importância de uma mulher temente a Deus. Então, eu pedi muito, orei, e foi onde encontrei a Aline. Uma amiga dela foi tocar, uma DJ, e em Cáceres, eu estava em Cáceres, e aí cheguei na balada, encontrei ela. Não. Eu quero que você conte qual automóvel você foi pra balada. Desculpa, vai chegar. Aí eu fui de bicicleta primeiro, passei, eu falei, nossa, que vontade de ir nessa balada. Cara, eu não tava mais indo em balada. Cara, o meu dia a dia era o quê? Era correr, eu tava muito atleta nessa época. Magro. E aí eu saía, ia correr, andava de bike, ia pra casa, devocional, lia a Bíblia, tal, pegava, orava e ficava de boa com a família. E pintava, tal. Então meu dia a dia era esse.
E aí um dia eu tava de bike, passei na frente de uma balada, cara, uma balada de narguile. Pode falar isso, né? Pode, né? Pode, Beleza. é sua história, é sua história. Deixa tudo branco assim, tá, editor? É Preto e branco. É a sua história, é a sua história. E aí eu falei, cara, que vontade nessa balada. Eu falei, meu Deus, que é isso? Me segura, espírito, me segura. Fui lá, comprei ingresso e tal. E aí minha mãe, ela trabalhava no ramo de táxi, né? Nessa época. Ela tinha um táxi. E o meu tio trabalhava também, tinha 2 táxis. Eu falei, mãe, empresta o carro pra eu ir sair? Ela, cuidado e tal. E eu fui, esqueci até de tirar o taxímetro e fui pra balada. Vou de táxi. É. Que? Então, quando eu entro na balada, eu encontro a Aline. Cara, a balada tava todo um monte de gente e ela tava lá conversando assim. Eu falei, cara, e 5 anos atrás, antes desse encontro, a mãe dela me contratou pra pintar o muro do restaurante. Né, onde na frente é a galeria hoje. Então eu já conhecia tal, só que só de oi tudo bem. Quando eu encontrei ela, eu falei, cara, olha que. Oh, e troca ideia, e conversa, aí já cheguei conversando tal. O assunto foi propósito. Jesus, Deus, Espírito Santo, foco de... Ela também estava nesse processo. Ela estava nesse processo, falando sobre batismo. Cara, imagina você numa balada, a galera fumando narguilé, bebendo, enchendo a cara, e a gente falando sobre propósito, sobre batismo, sobre Deus. Cara, e ainda nesse dia eu falei, eu vou casar com você. Você falou pra ela? Falei pra ela. Ela ficou com uma cara... Mano, esse é o cara que tava em Amsterdã falando aqui, ó. 2 meses comida aqui, ó. Ó a ousadia. Não, até hoje ela fala assim, nossa, você tava desesperado. Eu falei, não tava desesperado. É que eu estava no propósito. Eu falei assim, cara, eu tava pedindo, orando. E aí você vem e fala sobre propósito, sobre Deus, numa balada. Não, peraí. Alguma coisa errada não estava certa. Não posso deixar passar, né? Eu falei, essa oportunidade. E foi onde ela fez uma cara assim, que casar, meu Deus. Gente. E aí foi, cara. E aí ficamos até 6 horas da manhã conversando. Aí conversava. Cara, onde ela ia, eu ia. Tá igual chulé, né? Assim. Oh, Jesus. Conversa aqui, eu converso. Já falei que vou casar, agora não posso Não, mais agora eu falei, não. já era, pode voltar atrás. E aí, na hora de ir embora, eu falei, eu vou te dar uma carona. Você aceita? Ela, fez difícil, quase não aceitou, mas aceitou. Aí eu fui, cara, e agora? Eu tô de táxi, Você preferia que ela não tivesse cara. aceitado, né? Não, eu preferia, mas só que eu fui lembrar que eu tava de táxi. Na porta do carro. Não, quando ela aceitou. Eu tava tomando banho e Deus falou, você não vai vender nenhuma obra. Eu falei, como assim? E a gente já tinha marcado nosso casamento, tudo isso, já tava tudo certo, nós já tava casado, mas não tinha... Cara, eu falei, cara, como que eu vou fazer uma exposição que custa 80 mil reais? Como que eu vou pagar? E eu vou pintar obras que eu não vou vender, eu não tava entendendo. E eu cheguei na linha e falei, amor, Deus falou pra eu não vender nenhuma obra. Ela, amém, se Deus falou. Amém. Você não tá entendendo? Não é pra gente vender nenhuma obra. Como a gente vai pagar? Aí ela falou, se Deus falou, ele vai cumprir. Amém. Eu falei, amém. Então, isso é importante, quando a pessoa ela acreditar no sonho da outra. E aí foi o primeiro projeto. Aí, umas 2 semanas antes dessa exposição, o Espírito Santo revelou um projeto de um comércio assim, de não vender original, mas vender o print daquela. Então, uma original eu iria vender por 5 mil. Um exemplo, eu vendia 10 a R$1.000 cada uma. Então, multiplicava. Então, a gente conseguiu pagar a exposição, conseguimos. E o principal momento, eu e a Aline entrava 9 horas da manhã e saía às 10 do shopping durante 30 dias. A exposição foi um sucesso e tal. E depois de meses, conversando, ela decidiu sair desse escritório e a gente trabalhar junto, porque eu fazia contato, eu era o business, eu era o criativo, eu era o gerador de conteúdo, eu era o artista, eu era a produção, e ela viu que eu tava ficando louco. E ela saiu do trabalho para me ajudar. E foi onde começamos uma sociedade. Nessa sociedade, resolvemos abrir uma galeria.
Aí começamos a construir a galeria. E a Aline, ela tem uma visão também mais sofisticada. Então hoje esse lado dela ter... É que mulher é o seguinte, índio, ouve sua mulher. Que quando a gente escuta a mulher, gente, uma dica, escute sua mulher. Sua mulher, ela... Só que o homem, às vezes, ele é orgulhoso. Eu sou orgulhoso. E Deus foi mudando, me ajudando. Escuta, eu fui ajudando. Então, nós criamos a Jonier Art Gallery. Inclusive, esse aqui é um presente nosso para vocês. Deus. Olha aqui, ó. Esse aqui é uma pulseira. Essa aqui é a pulseira essa Isso. Tem uma frase que é o slogan. Ela pode virar. Pode ser assim, ó. Assim, ó. Assim. Dos dois lados. Isso, dois lados. E tem uma frase chamada Deus seja louvado pelo dom da arte. E aí, muito obrigada. De nada. E aí, o que acontece? O slogan da nossa galeria era ser Mato Grosso na Rota das Artes Mundiais. Uau. Nossa, a gente já tava com toda a campanha pronta. Camiseta, outdoor, tal, internet, tudo. No sonho, Deus revelou pra mim. Esse slogan vai afastar você de mim. Cara, nada a ver, né? Um slogan. O que é um slogan? Cara, no outro dia começou a queimar. Eu falei, mas por quê? E eu comecei a meditar, Senhor, por que esse slogan vai me afastar? Eu sou tão servo do Senhor. Meu Deus. Meu Deus, que lindo. Deus, eu sou tão... Tão santo. Sou tão santo. Mas, cara, nosso pai conhece cada detalhe. Não, ele sabe como que é. Quando eu fui meditar em cima do slogan, Mato Grosso na Roda das Artes Mundiais, simplesmente o que falar que eu, Jonier, que está levando a arte de Mato Grosso para fora. E Deus fala, não é sobre você, é sobre mim, você é só um instrumento. Nossa, esse dia eu fiquei com tanta vergonha de mim mesmo. Eu falei, meu Deus, cara, como que eu sou podre? O Espírito Santo falando com a gente, né, gente? É doído. Ai. Falei, Senhor, desculpa, pai. Eu sou só instrumento. Me diminuir para o Senhor, que é sobre você, não é sobre. Aí onde. Plim! Deus seja louvado pelo dom da arte. E aí, nesse momento, a gente estava passando uma crise na construção que a gente achou que não. X valor consegue construir tudo. Quando a gente foi ver, aí veio pandemia, aumentou 40% todos os materiais. E eu falei, meu Deus, quando recebemos esse insight, Deus seja louvado pelo dom da arte, o que acontece? Deus falou assim, eu só vou permitir se a empresa de vocês transbordar na vida de outras pessoas, porque o meu projeto é coletivo, não é individual. Esse slogan tá colocando muito egocentrismo em vocês. Não é vocês, é eu que vou fazer. Cara, todo mundo mudou tudo. Deus seja louvado. Colocamos um adesivo gigante. Deus seja louvado pelo dom da arte. Todos os nossos materiais, Deus seja louvado. Das artes que saem, Deus seja louvado. Tudo que a gente coloca, Deus seja louvado. Até a camiseta nossa aqui, ó. É Deus, aí aqui, ó. Deus seja louvado pelo dom da arte. Então, tudo. É a nossa missão. Cara, tudo começou a acontecer. E Deus começou a falar, todo mundo que entrar nessa galeria, eu quero que você plante uma semente. Eu quero que você tenha uma cela e eu quero que você ensine pessoas, eu quero que você ajude outros artistas e tal. Então mudou. E aí foi isso. Então hoje a Jonier Art Gallery é uma galeria que expressa o amor de Deus. Então a Aline é minha sócia, ela é o financeiro, ela que coordena toda essa parte de business, de finanças. Nós temos uma equipe de marketing. E nós estamos direcionando agora uma empresa tecnológica nesse universo onde Deus quer nos levantar para ir no que está por vir, nesse metaverso, nesse mundo de NFTs, falar da palavra de uma forma contemporânea e criativa. Então, é essa missão que Deus nos deu. Uau! É muita coisa, hein? É muito trabalho. Tem muitos artistas se chegando a você, assim, que você... Quer saber, cara, como que funciona? E a gente explica o sentido, como que acontece, o porquê que nós fazemos isso. Então, a gente vai explicando todo o processo criativo da onde vem. E automaticamente as pessoas já vão de coração aberto, porque é arte, né? Então, quando a gente fala do amor de Deus, a pessoa ela absorve
com mais tranquilidade, porque a arte é uma linguagem universal. As pessoas não precisam estudar arte. E nós percebemos que nesse meio, muitas pessoas que vão ali, elas são bloqueadas por religião. E pelo fato de ser arte, a gente está falando de Deus de uma forma artística, as pessoas elas querem ser alimentadas através da arte. Então, nós vivemos uma experiência diariamente, né? Então, é incrível que esses dias, o último que teve um testemunho, pessoas de perto falou: Junior, toma cuidado, você está muito religioso, sua arte está muito religiosa. Eu fiquei bloqueado. Eu fiquei 1 semana, 2 semanas sem produzir e sem postar passagens bíblicas, porque sempre eu coloco uma arte, coloco uma passagem. E eu tava bloqueado. De repente chega uma cliente para comprar uma obra, ela falou assim: Junior, sabia que eu comecei a buscar Deus e me batizei através das suas artes? Eu, como assim? Ela, toda vez que você postava uma arte tinha um versículo, e eu ia pesquisar esse versículo. E eu comecei a ter intimidade com Deus. E eu falei para ela: você é a resposta de oração, porque eu estava esperando exatamente isso. E aí eu parei e comecei até Relaxou. hoje. A minha arte não tem como não ser cheia de fé, porque é o que eu creio, a minha visão de mundo, né? Não tem como. É minha visão, é inegociável. Não tem como separar, né? O artista do filho de Deus. Sim, exatamente. Que até esse ano passado eu participei do TEDx, TEDx e tal. E de 8 convidados, eu era o único de Mato Grosso, falar sobre economia criativa. E aí eles, a Junior não pode falar de religião e nem de política. Eu falei: tá, mas eu não posso, eu não tenho como não falar de Jesus, né? Não tem como falar da minha arte sem citar Jesus. Ele não tem como. Eu falei: então não vou subir no palco, tá? Cara, eu tive que... E era uma oportunidade da minha vida. De ouro, né? De ouro, tal, porque onde você chegar, você fala que você foi um tal TEDx, você já tá com portas abertas. E eu falei: cara, não negocio isso. E foi um evento tecnológico que a maioria dos palestrantes falou sobre humanismo, sobre esse lado da máquina e humano. Desse lado dos binários, de ser metade máquina, metade homem, ciborgue, tal, que o mundo vai ser tecnológico. Então, ninguém citou Deus, entendeu? Então, fui a única pessoa ali que... Então, Deus já tinha um propósito para eu chegar e falar: cara, é tudo... É Deus. Nós vamos usar a tecnologia a favor da arte, vamos usar a tecnologia a favor de entrar e falar da palavra. Só que a gente tem que ter um equilíbrio, porque se a gente, a partir do momento, deixar a tecnologia nos comandar, a gente não vai viver o evangelho. Então é essa visão que eu tentei passar de uma forma mais tranquila e criativa de novo. Isso. Né? Mano, deixa eu te falar, a gente tá encerrando, tá indo pro final, mas eu não quero perder a oportunidade de você deixar uma palavra pras pessoas que estão assistindo a gente. Tipo, sei lá, uma coisa que Deus tá falando no seu coração, você pode abençoar alguém. O nome desse podcast é Wake Up, né? Então, assim, alguém essa semana pode estar recebendo um gás de Deus através do que você for dizer. Então, fica à vontade, libera uma palavra pras pessoas aí. Então, nesse exato momento eu tô vivendo algo surreal, que é decisão. A ação é muito importante. E Deus falou comigo: meu filho, eu quero que você expresse o meu amor. Não negocie isso. E antes eu estava: eu vou fazer encomendas e nas horas vagas eu falo de Deus, eu vou pintar sobre Deus. E Deus falou: não quero isso. Eu quero que você se dedique 100%. Mas o meu racional fala: mas e aí? Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou tal coisa? Então, a fé é você pisar em algo que você não vê. Então, Deus ele vai colocar pessoas, ele vai agir a partir do momento que você decidir que você foi criado para assumir o seu propósito. Obrigada, mano. Obrigado. Deus abençoe. Leva nosso abraço pra Aline. A gente quer lá conhecer a galeria, ainda não conhecemos. Por favor. A gente quer muito ir lá conhecer. E agora estamos mais agoniados para ir lá conhecer. Por favor, será uma honra. O que está no meu coração é que realmente essa mensagem, a sua história, né, de conversão, esses
processos, né, que você foi vivendo com Jesus, essa maturidade que foi chegando sobre o seu chamado pessoal, o seu propósito, isso possa de alguma maneira abençoar outras pessoas também. Obrigada Por demais, favor. Deus abençoe. Eu agradeço. Gente, muito obrigada por ficar com a gente até o final. Eu espero de verdade que essa palavra tenha alcançado você. E, por favor, comenta, curte, compartilha e deixa a gente saber, né? Interage com a gente pra gente saber o quanto essa palavra edificou sua vida, o quanto isso foi importante pra você. Obrigada e Deus abençoe.